Então, vou me apresentar um pouquinho mais. Então, eu sou Irma Laura, sou religiosa, é uma congregação italiana, Missionárias da Imaculada. É uma congregação exclusivamente missionária. Então, nós que entramos na congregação, depois já sabemos que um dia vamos sair do nosso país e vamos para as missões. Eu tive a graça de ser destinada para a Amazônia. Então, no 2009, saí do meu país e, desde então, que estou lá. De vez em quando volto a visitar meus pais, mas... Então, mais ou menos são 10 anos que estou lá. Trabalhei na equipe itinerante, que depois vamos explicar um pouquinho melhor o que é. E também fiz um trabalho mais pastoral, ligado com as paróquias, as comunidades de base, pastoral carcerária, sobretudo. Agora estou voltando na equipe itinerante e com eles fui em Roma para acompanhar o sínodo e participar de todas as atividades que foram organizadas para animar o sínodo e para animar o povo, a população, sobre a Amazônia, tudo sobre a Amazônia. Buenas tardes. Eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol, sim? Espero que vocês entendam. Então, eu sou Raimunda Paixão Braga, eu sou de Amazonas, do estado do Amazonas, no norte do Brasil, onde fica a Amazônia brasileira. Né? Nós hoje vamos falar um pouquinho da Amazônia, mas vamos ver que a Amazônia não é só a Amazônia brasileira, mas com outros países que integram a Amazônia. Não? E a gente está contente de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de nossa vida missioneira e também esta experiência de participar do sínodo. Sim? Eu quero dizer para vocês que eu sou missioneira laica e caminho vários anos em las missões. Eu integro uma organização que chama CIMI, que significa Conselho Indigenista Missioneiro, que é um organismo vinculado à CNBB. CNBB significa Conferência dos Bispos do Brasil. Tá? É ligado, como dijo, né, é vinculado à Igreja Católica. Mas é um organismo que é também um pouco autônomo. Tem esta vinculação à Igreja, mas tem também sua vida própria. Sim? E como missioneira do CIMI, também integro a equipe itinerante, que é um grupo de missionários e missionárias mais extenso, maior, onde aí há pessoas de várias congregações, como a irmã Laura, como o padre Fernando Lopes, que é jesuíta, e também outras pessoas laicas, sim? Tanto de Amazônia, de Brasil, quanto temos também outros missionários e missionárias laicas de outros países. Então, somos um grupo um pouco maior que fazemos esse trabalho de missão itinerante. Então, como missionários itinerantes, nós outros viajamos bastante por las comunidades ribeirinhas, por los indígenas e também por las fronteiras com outras comunidades de outros países. E outro objetivo nosso, como missão itinerante, é tecer redes, não? Tecer redes com outras igrejas, com outras organizações, que trabalham todos em prol da Amazônia, porque o principal objetivo é lutar por la vida, sim?
Todo o nosso trabalho era para que tenhamos vida e vida em abundância. Uerenkai Nirimene, Popingari Sanguira, Onipa. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. O meu nome se chama Onipa, na minha língua materna. Sou do povo Apurinã. Sou líder na minha comunidade. E um líder, quando ele é escolhido pela própria comunidade, é para isso. É para lutar, para andar, buscar parceria, fazer novas relações boas para trazer uma melhoria para a sua comunidade e para o seu território. E o meu nome em português me chamo Francisco Chagas Chafra de Souza. E é um prazer estar aqui com vocês, podermos partilhar um pouco da nossa luta na Amazônia, contar histórias de como a gente vive na floresta, e obrigado mesmo por esse momento, por essa oportunidade que vocês estão dando para nós, povos indígenas. Buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, él se saluda primeramente en su lengua. Es un indio apuriná. Y es una... No está funcionando. Perdonad. Mais próximo. Y dice que es un líder escogido por su pueblo y es escogido pues para luchar por los derechos por los derechos de su pueblo. Sim. E dizer que é um prazer, né, estar aqui hoje, dessa oportunidade que estão dando para nós podermos estar partilhando um pouco da minha luta, da minha história, como se vive na floresta. Que es un placer estar aquí y tener la oportunidad de compartir con todos nosotros, ahora sí, que es un placer para él estar aquí y poder compartir con todos nosotros su lucha. Muito obrigado. Muchas gracias. Então, vamos... bom, este é o nosso grupo que foi para Roma. Éramos 24 pessoas, todas da equipe itinerante, mais algumas lideranças indígenas, ribeirinhos também, que nós convidamos, porque o foco do sínodo eram os povos indígenas. Então, nada melhor que deixar eles falar. Então, tivemos a ajuda de muitas pessoas, de muitas entidades, e isso facilitou a nossa vinda para a Europa, porque um grupo de 25 pessoas também precisa de dinheiro, não? Então, de verdade, tivemos a possibilidade, tocamos com mano a providência, não? Que facilitou a nossa vinda para cá. Assim, para falar um pouquinho sobre a Amazônia, para começar, vamos mostrar um vídeo bem simples, que mostra um pouquinho a natureza, a riqueza, as paisagens, o jeito de viver do povo, como é que se pesca, como é que se caça, o que eles comem, né? Uma coisa assim, bem geral, bem tranquila. Vamos mostrar um pouquinho, esta foto indica, é característica, porque mostra um aspecto bem característico das culturas indígenas. Estou falando no plural, das culturas indígenas, porque tem muitos povos indígenas e cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua língua, cada povo tem os seus rituais. Então,
as pinturas são uma parte fundamental de se identificar como povo e também de se expressar, de se manifestar. Então, tem uma pintura para cada momento da vida, quando se nasce, quando tem festa, quando se vai na luta. Tem pinturas, tem diferentes cores. Tem, sobretudo, o vermelho e o preto. São pinturas naturais, nada de químico. Não? São produtos da natureza, são sementes, não? que ficam no rosto, mas depois também saem, tomando banho e tudo mais. Então, aqui tem esta moça, esta jovem, é uma advogada. Então, precisa tirar da cabeça que os indígenas são só aqueles que vivem na mata, que não sabem nada. Tem também indígenas que estudam, que se formam, se tornam médico, advogado. Tem alguns que são no parlamento, como é que é? Na Câmara dos Deputados, não é? E não tem que manter a sua própria identidade. Não? Então, depois tem o Padre Fernando, que talvez alguém de vocês já viu, já conhece. Não? Este era um momento com o povo Munduruku, e ele se pintou como o povo se pinta. Tem esta criança, e depois tem outra, lá tem esta outra nossa companheira, que ela também está pintando. Não? Então, quando nós vamos nas comunidades, a gente partilha a vida do povo. Então, também esse aspecto, a gente assume um pouquinho, participa da festa do jeito como eles fazem. Então, a gente também se pinta. Mas podemos deixar o Chaga falar do significado da pintura para o seu povo. A gente não tem a pintura preta, mas depois ele pode explicar tudo o que significa para o seu povo. Então, para falar um pouco sobre aquela pintura que está no rosto daquela moça, para nós, povo Apurinã, porque cada povo ele tem um tipo de pintura e um tipo de desenho, né? Pintura, que é a cultura diferente, língua diferente, costume diferente. Para nós, Apurinã, o vermelho, quando se pinta o rosto de vermelho, é que a gente está querendo justiça. Él dice que cada pueblo tiene sus pinturas y su significado. Cuando el pueblo Apuriná, que es el pueblo de él, se pinta de rojo, es porque está pidiendo justicia. E, ao mesmo tempo, o significado de uma ponta de lança é luta, representa luta, lutar pela vida da floresta, pela vida do meu povo e pela vida do bem comum de todos que vivem na Amazônia. La pintura con forma, se me oye, ¿verdad? Sin micro. La pintura con forma de flecha, la pintura con forma de flecha significa la lucha por la vida, por la floresta, por su pueblo. E a gente se pinta também no nossos, não só para justiça, luta, mas sim também para os nossos Kiniri. Él dice que no se pintan solamente eso para la justicia y para la lucha, que también para los Kiniri, pero como no sé lo que significa Kiniri, lo va a decir él ahora. Você vai falar, não? O que é Kiniri? Sim, Kiniri é festa, é a nossa festa cultural, quando a gente vai fazer a festa e todos nós se pinta e participa da festa. Pues Kiniri es su fiesta cultural, que todo el mundo se pinta y todo el mundo participa de la fiesta. Muito obrigado. Falava
obrigada porque você ensinou uma palavra nova, por isso eu falava obrigada. Então, isso é só um exemplo, né, para demonstrar como não é só colocar uma maquiagem no rosto, não? Mas expressar de um outro jeito o que a gente está fazendo, né, a pintura. Esta é a beleza, né, que o Criador colocou naquela parte do mundo. E esta beleza se pode olhar em dois modos, com dois jeitos. Tem o jeito da contemplação, então olhar esta beleza, reconhecer a criação de Deus, respeitar esta beleza, usá-la na medida que é necessário para viver bem, não? Mas depois não explorá-la. Mas depois tem outro olhar, que é o olhar dos poderosos, o olhar daqueles que enxergam atrás desta beleza, desta riqueza, só o dinheiro. Então, é só o dinheiro, só o lucro que procuram, e não desrespeitando, não? Explorando, destruindo, só buscando o que interessa, além de qualquer limite, porque a cobiça do homem às vezes não tem limite mesmo. Então, o Papa fez um encontro muito histórico, já se fala de encontro histórico, a Puerto Maldonado, no 2018, janeiro de 2018, com os povos indígenas. E ele chamava os povos indígenas como os guardiões da floresta, porque os povos, depois vamos escutar o testemunho de Francisco, eles vivem da floresta, então eles pegam da floresta o que é necessário, mas também tem o máximo respeito. E depois vou deixar para ele esta fala, que não quero mais. Com as fotos satelilares, não, se pode ver, tirando uma foto satelitar, onde tem as terras demarcadas, que ele vai explicar o que é, a floresta é ainda em pé. Onde não tem esta terra demarcada ou esta terra preservada, já é tudo latifúndio, já é tudo monocultivo. Então, o Papa fala que eles são os guardiões da floresta, bem por isso, mas porque é verdade mesmo. Onde eles moram, a floresta ainda está intacta, é em pé. Onde eles são expulsados, a floresta está destruída. Então, bom, essas são algumas fotos daquilo que é assim a beleza, as cores, não? Dos trajes característicos de cada povo. Não? Esses são os povos indígenas, como antes dizia, que eu falava de as culturas, porque são muitos povos. São 385 povos indígenas contatados, que a gente sabe que existem, que têm um contato, que falam 240 línguas. Aí o Francisco falou algumas palavras da sua língua, é uma língua que não tem nada a ver com as outras, não é como tem línguas que são parecidas, mas como é parecido o espanhol com o português, com o italiano, são parecidas, mas são línguas autônomas, próprias, não é? Então, lá é a mesma coisa. Imagina, 240 línguas. E os indígenas são 3 milhões. Então, quando se olha para a floresta amazônica, não é só árvore, rios ou animais. Tem também muita gente que mora lá. No total, são 33 milhões de pessoas e 3 milhões de indígenas também. Mas os indígenas não são os únicos moradores da Amazônia. Não é? Tem os ribeirinhos, são aqueles que moram na beira do rio,
tem sangue indígena, tem descendência indígena, mas perderam um pouquinho o contato. Então, não se reconhecem assim 100% como indígena, porque também tem muita mistura, não, de outros povos, de brasileiros de outros lugares, não? Então são mais mesclados. E depois tem os afrodescendentes. Então, o Brasil é muito mais, mas enfim, o norte do Brasil, a Amazônia, é tudo isso, né? Então, não é um povo só, não é uma cultura só, mas são muitas culturas que se entrelaçam. E depois tem os povos indígenas chamados como livre, ou de não contato. Significa que são os povos que estão fugindo do contato com a civilização, uma mistura na minha cabeça também, porque já sofreram muito, já foram perseguidos, já foram mortos. Então, o jeito deles para se defender, para continuar a viver do jeito como eles querem, é fugir. Então, se refugiar, se esconder nos lugares mais fechados da floresta. Mas também lá os madeireiros chegam, também lá a exploração chega. Então, para eles é um continuar a fugir de um lugar para outro. E é importante respeitar a escolha deles de não ter contato. Então, não obrigá-los a entrar em contato com outras pessoas. Mas, do outro lado, é importante saber a existência, porque na medida em que se conhece a existência desses povos, aí se podem proteger. Porque se nem se sabe que eles existem, também não podem ser protegidos. Mas agora vou deixar ainda a palavra a Chaga, a Francisco, que vai falar um pouquinho sobre a vida do seu povo, as dificuldades, as lutas do seu povo, mas também que depois são dos outros povos também, que se encontram na mesma situação do seu povo. Então, eu vou falar um pouco sobre o território amazônico, né? Então, na minha região, no meu território, a gente vive muitas dificuldades, mas também por a dificuldade, luta. Bueno, él nos va a hablar de cómo vive su pueblo y de todas las dificultades que tiene su pueblo. Lá nós vivemos, o nosso povo, na nossa região, vivemos um pouco da agricultura familiar, da pesca e da coleta de fruta nativa que tem na floresta amazônica. Ellos viven de la pesca, de la caza, de lo que plantan y de lo que recolectan de los árboles que hay en toda la selva. E hoje, no meu país, a gente corre sério risco de perder toda essa biodiversidade que vocês acabaram de ver no vídeo. Y ahora su país corre el riesgo de que se pierda toda la biodiversidad que hemos podido ver en el vídeo. Vou falar um pouco, não sei se vocês sabem o que significa uma demarcação de território. Él pregunta que si sabéis lo que es una demarcación de territorio. No. Então, no meu país, a gente luta pela demarcação. Eu estou com 19 anos, junto com meu povo, lutando pela demarcação do nosso território. A demarcação é um documento que sai do governo federal, né, especificando que aquela área
é uma área de proteção y respeto. La demarcación es un documento que proporciona el gobierno, bueno, federal, nosotros traduciríamos por estatal, que reconoce que aquella tierra es una zona de respeto. Mas hoje, no meu país, a lei não funciona. O que nós lutamos, nós não pedimos nada e nem queremos tomar nada de ninguém. O que nós queremos é que os direitos que nós temos constitucional seja feito. Mas o governo atual, ele não respeita. Então, por nós não termos nosso território demarcado, respeitado e protegido, nós sofremos bastante invasões. No había dicho antes que su pueblo lleva 19 años luchando para tener este reconocimiento de la demarcación, pero que las leyes no se cumplen, porque la Constitución brasileña, hay 2 artículos en la Constitución brasileña que reconoce ese derecho a la demarcación. El derecho se reconoce, pero la ley no se cumple. E nós sofremos bastante invasões de madeireiras, invasões de pescadores de quelônio, de caçadores de animais silvestres. Ellos sufren todo tipo de invasiones, de madereros, de pescadores de quelonio. Nos va a enseñar, claro, es una especie de tortuga. Sufren invasiones de toda aquella empresa o todo aquel negocio que piensa que puede extraer algo de provecho de la zona. Então, hoje, no Amazonas, não só o meu povo, mas tem vários povos que estão na mesma luta pelas demarcações desses territórios, para nós podermos viver bem, para nós podermos ter uma casa comum, bem cuidada. No solamente es su pueblo el que está en esta lucha, hay muchos pueblos más que están luchando para poder mantener la casa común, o sea, la casa de todos. E a situação de risco e de desigualdade no meu estado brasileiro, também por falta de demarcação, nós não temos implementações de escolas e nem saúde de qualidade. Como no tienen reconocida la demarcación, no tienen derecho a escuelas ni a salud. Cuando ellos piden que les construyan una escuela, lo que les dicen es que como no tienen demarcación, no tienen derecho a la escuela, ni tienen derecho a la escuela, ni tienen derecho a un hospital, ni tienen derecho a unos servicios básicos. Então, para nós, povos indígenas do estado do Amazonas, é uma situação muito triste, que muitas das vezes perdemos várias lideranças porque lutam para defender a vida. Es una situación muy triste la que están viviendo porque pierden a muchos líderes, porque luchan, líderes que luchan precisamente para defender la vida. Entonces, por lo que estás contando, como la que está ya de la zona, luchando por la demarcación, que no la dan, pero tampoco la dan, tampoco la dan otro. O sea, entonces, es la justa, mantenerlos ahí, sí. Exactamente. Sim. Já? Então,
nós, povos indígenas, a gente depende muito da floresta, a gente depende muito da terra, dos rios, dos lagos. Ellos dependen de los ríos, de los lagos, de la floresta, de lo que es la naturaleza. Um povo indígena, sem a floresta, sem a terra, ele não sobrevive, porque é dali que ele tira o seu sustento. É em cima daquele território que nós mantemos nossa cultura, tradições, costumes e ritos. Un pueblo indígena sin la naturaleza y sin sus tierras no puede sobrevivir. Es allí donde tiene su vida, donde tiene sus ritos, donde tiene todas sus costumbres. Y cuando no usan la demarcación, allí puede entrar cualquiera de fuera a explotar los recursos que tenemos. Sim, quando não se tem uma terra demarcada, para a sociedade ela não é vista como uma terra indígena, do qual nós sabemos que nós, povos indígenas, isso não é verdade, porque nós temos direito originário, ou seja, nós somos os primeiros, não sou eu fui o primeiro habitante, mas os meus ancestrais, que quando chegou o homem branco, a gente já exercia. Então, esse direito sobre a terra, nós sabemos que isso é muito antes da Constituição, porque nós já ocupávamos o território. Bueno, creo que se ha entendido bien, pero de todas formas traduzco. Efectivamente, cuando la tierra no está demarcada, cualquiera puede entrar y puede llevarse todo lo que considere que puede tener algún valor. Pero, sí, Heiker, sí, pero él defiende, claro, que ellos estaban antes, no él, no esta generación, vamos a decir, sino todos sus antepasados ya estaban viviendo en esa tierra. Ellos tienen el derecho de esa tierra porque mucho antes de llegar el hombre blanco, ellos ya estaban allí. Sí. Vamos a ver, si en la Constitución brasileña está reconocido esos derechos y dice que las leyes que no se cumplen, entonces no tienen posibilidad de defenderse de alguna manera en tribunal. Se a Constitución recoñece que vocês têm esses direitos, vocês não têm um jeito de se defender através dos tribunais. Justiça. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos, porque a Constituição ela afirma entre dois artigos, o 231 e o 232, que diz que as terras indígenas elas têm que ser um processo de 5 anos para ter a conclusão da demarcação, ou seja, registro, homologação e o título definitivo. Mas hoje, com esse governo atual, ele não se interessa. Então, fica difícil, porque hoje a FUNAI, que era um órgão criado pelo governo federal a defender aos territórios indígenas. O governo, nos primeiros dias de mandato, extinguiu esse órgão, ou seja, tirou do Ministério da Justiça e colocou para o Ministério da Agricultura, no qual o órgão não tem autonomia nenhuma sobre o território. Así es, la Constitución se lo reconoce. Además, hay 2 artículos que les reconoce esos derechos y que en 5 años
tiene que estar hecho el trámite, non? En 5 anos a gestão, sí. Mas después de la Constitución del 88, les daban 5 años, tenían 5 años para tener este reconocimiento. Pero nada, non se cumpliu. La Constitución es de 1988. Pero el actual gobierno, el gobierno de Bolsonaro, como lo conocemos nosotros en España, a los pocos días de tomar posesión, lo que hizo fue trasladar la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, ¿no?, que estaba en el Ministerio de Justicia, trasladarlo al Ministerio de Agricultura. Con lo cual, la fuerza que podía tener estando en el Ministerio de Justicia, pues ahora no la tiene en el Ministerio de Agricultura. Sim. Então, respondendo a pergunta, infelizmente, nós não temos para quem pedir socorro no meu país, porque a lei não funciona. Bueno, pues que no tienen a quien pedir socorro en su país porque la ley no funciona. Ayer, en la exposición que se hizo también sobre este tema, parece ser que se ha fundado una asociación de pueblos indígenas, creo que se llama REPAN, Sí. y que están logrando, a través de toda esa federación, para defender todos los derechos de todos los pueblos, claro, especificando cada uno, porque cada uno también tiene, parece ser, sus dificultades. Y entonces, parece ser que desde el año 1913, había empezado a funcionar esa federación y están llevando todos estos problemas a los tribunales respectivos de cada país y tienen personal que los defiende, incluso han ganado muchas propuestas y para paliar estas injusticias. Ele fala que com uma das exposições de ontem, falaram que se criou um reparo e que está lutando para ajudar a ser corrigidas todas essas injustiças e que já tinham ganhado algumas coisas aos tribunais. Como vocês viram, é 385 povos, né? É muito. A gente não temos no Brasil nem a metade de 1/3 de território demarcado. Então, isso é muito a demanda. Então, primeiramente agradecer a Deus e ao Papa Francisco. Bueno, que sí, efectivamente existe la REPAN, pero que son 385 pueblos los que hay y que solamente está demarcado 1/3. Entonces, que agradecen a Dios y al Papa Francisco. Porque quando nós achávamos que não tinha mais opções, que não tinha mais esperança, Papa Francisco nos convoca para vir participar do Sínodo para a Amazônia em Roma. Bueno, pues que cuando no veían salida y no tenían ninguna luz, que el Papa Francisco les ha invitado a participar en el Sínodo para la Amazonia que se ha realizado en Roma. E aí, no Sínodo para a Amazônia, nasce que uma esperança para nós, povos indígenas. Porque Ele nos deu a oportunidade de podermos anunciar e denunciar a morte que acontece na Amazônia. Isso é muito gratificante, isso é muito importante para nós, povos indígenas, podermos se expressar para o mundo, para falar para o mundo o que nós passamos, povos indígenas, nós, povos ribeirinhos, quilombola, no Amazonas. Bueno, pues que han tenido la oportunidad,
Sí, porque si no se me olvida, que han tenido la oportunidad de, participando en el sínodo, de anunciar y denunciar la muerte que se está produciendo en el Amazonas. Yo tengo una curiosidad. Estos 355 pueblos de los que hablan... 385, sí, 85. ¿A Brasil o son de toda la Amazonía? Los demás países, Colombia, todo tipo... Son la Amazona brasileña, ¿no? Solo en el Amazonas brasileño. Son Amazonas brasileños. Claro, digo porque la problemática esta no solamente será en Brasil, será en toda la... ¿Cómo? Sí. Esses 385 não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, entendeu? Só que a maior parte desses indígenas estão na Amazônia brasileira, mas não são só na Amazônia, entende? E retomando um pouquinho a pergunta que ele fez sobre a questão da exposição que a Sônia fez ontem, sobre a questão das demandas que vão para as outras instâncias, né? Que a REPAM está criando, é assim, a REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, ela criou uma escola de direitos humanos, sim? Que está envolvida entre culturas, que está envolvida a Caritas, entende? Então, há esta escola e nós outros também participamos, e é assim, nesta escola se recorre vários casos mais críticos de Brasil ou de outros países, porque nesta escola, como é uma escola da Amazônia toda, que são 9 países, não? Então, nesta escola se junta todos esses casos mais sérios, muito sérios, entende? Então, destes casos, se recorre a alguns que vão para estas demandas em Genebra, na ONU, sim? Para que estes países também tomem consciência e saibam do que está acontecendo e assim possam ajudar nestes casos seríssimos, entende? É pouco assim. Gracias. Lo que le están dando, cada uno tiene su constitución y sus normas y sus leyes. Cada país tiene sus normas y sus leyes. Si somos, de alguna forma, somos invadidos de la misma manera, de todas. Sim, é porque não dá tempo de a gente passar muitas coisas, porque a Amazônia toda está sofrendo as mesmas coisas que Chaga já explanou, não? Já expôs em todos os países. Estes países da Amazônia estão sofrendo todos. A invasão de madeireiros, a invasão dos petróleos, a invasão de minerias. Então, é igual em todos, porque os capitalistas querem explotar mais, cada vez mais, em detrimento dos pueblos. Eles entram e não estão mais olhando com a cabeça, não? O capital, e não com o coração, que é a vida humana, a vida da floresta, a vida da selva. Não? Então, com isso, todo isto que Chaga habla é muito sério, porque com isto todo, com a devastação da natureza, estão secando os rios, e outros estão contaminados, e a mata está se acabando, e também o clima, a mudança climática é muito grande. O Brasil, atualmente, nestes meses, está como, por exemplo, no norte do Brasil, está com uma temperatura de 50 graus, 52. Há dias que está com 52 graus, entende? Com as mudanças climáticas, porque se vão sacando as águas, a natureza que genera todo o ar e a chuva, não? Está acabando a chuva, então o calor está cada vez maior. Então, é um problema muito sério para nós outros da Amazônia.
En Maranhão, en la zona de Aceilândia, donde los misioneros combonianos, antes era selva amazónica, ahora ya no, Sí. y España es el segundo importador de soja del estado de Maranhão. Entonces, lo que ustedes están hablando tiene mucho que ver con nosotros también. España tiene intereses también en esa zona. Lo que estamos comprando antes era Amazonía, ahora es agrocultivo, agronegocio de soja. Ayer, para quem estava ayer, eu digo que tudo que acontece em Amazônia, lá na Europa também participa, porque a riqueza, toda essa exportação da Amazônia vem para lá na Europa, entende? Eu dizia, dando exemplo concreto ayer, que quando tu trocas tu celular todos os anos, tu está contribuindo para isto, para a devastação da natureza, porque os minérios, estas coisas todas que sacam para estas coisas, né, destas químicas, então vem de Brasil. Então, tu contribui quando compra um anel de ouro, porque quando saca 100 gramas de ouro da terra, são vários quilômetros de terra que tu devasta. E tudo isso contamina, porque para sacar o ouro, você vai colocando o mercúrio, que é o metal pesado, não? E isto tudo saca para dentro dos rios. Por isso, Jaga dizia que nós outros estamos, muita gente, muitos rios contaminados por isto, entende? São várias coisas que uma puxa a outra. Então, como eu estava na minha fala, quando eu falei sobre a esperança de nós anunciar e denunciar, foi justamente isso. Mostrar um pouco que dentro do nosso território, com todas essas dificuldades, nós ainda temos a biodiversidade, ainda temos uma floresta. Isso que a Rai falou, realmente é verdade. Então, eu muitas das vezes não vou culpar o consumidor, que já chega, está tudo bonitinho lá na vitrine, né? Bueno, pues que ellos, a pesar de todas sus dificultades, mantienen el medio ambiente y mantienen la floresta. Que no va a culpar al consumidor, porque claro, cuando vamos a la tienda, pues vemos todo muy bonito en los escaparates, en las vitrinas. E hoje, essa oportunidade que o Papa Francisco nos deu, foi justamente para isso. Para que todos os consumidores, para que toda a indústria que fecha negócio com o governo brasileiro tenha consciência de que tem povos que sofrem, que eles são mortos, tem a questão da floresta, que também é vida, ela também é morta, tem a questão dos rios contaminados. Então, se é para ter mais consciência, porque o governo brasileiro, quando vem na Europa, ele fala bonito. Ele diz que está tudo bem. Ele fala que a floresta está sendo preservada, que está cuidando dos seus povos. Então, hoje, essa foi a oportunidade de nós podermos desmascarar, né, aquilo que ele vem fingindo, né, a falar para os governos, né, que está tudo bem, que na verdade quando ele volta para o Brasil, vai pistolar os seus índios. Ou seja, não respeita nem nós, povos indígenas, e nem os não indígenas. Isso tem que acabar. E o símbolo para a Amazônia dá essa esperança de nós podermos se unirmos junto, nós, povos indígenas, a igreja, as instituições que também lutam para defender a vida, para nós pensarmos junto e uma estratégia
de como nós vamos fazer daqui para frente, né? Para defender a vida, para defender a casa común. Bueno, pues que el sínodo ha sido una oportunidad que han tenido para decir a los consumidores, para decir al mundo lo que acarrea cuando una empresa cierra un negocio con el gobierno brasileño. Que los gobiernos cuando vienen a Europa ponen las cosas muy bonitas, dicen cosas, bueno, pues que preservan la naturaleza, que cuidan de los indígenas y de los no indígenas, pero que la realidad pues es que es muy diferente. Es la oportunidade, sim. O sínodo foi, obrigada. O sínodo foi a oportunidade de se unir a Igreja e as instituições, o povo. Se nota que no estoy acostumbrada a hacer esto, ¿verdad? Se nota. El sínodo ha sido la oportunidad de unir la Iglesia y otras instituciones, aunque no sean católicas, para que todos juntos podamos caminar juntos y buscar estrategias y soluciones para esta situación y para cuidar de nuestra casa común. Sí. En el Parlamento brasileño no hay voces que defiendan a estos pueblos de la manera pública allí en el Parlamento. Ele pergunta que se no Parlamento brasileiro não tem vozes que defendam todos esses direitos seus. Quando se levanta um parlamento, ou seja, um deputado ou um senador, para defender a causa indígena, defender o povo do Brasil, se levanta a maioria. E vocês, senhores, sabem que muitas das vezes uma gota de água no meio do oceano não faz a diferença. Creo que se ha entendido bien, ¿no? Que se levanta uno, pero se levanta uno solamente y que entre todos uno, pues que todos sabemos que una gota de agua, pues la verdad no hace la diferencia. Bueno, pues es que lograr que en vez de ser una gota sean millones de gotas. Claro, tem que procurar que en lugar de uma gota tem que ser milhões de gotas. Então essa gotinha d'água se juntando, todos se torna um rio. E esse rio pode quebrar essa barreira. Por isso hoje é importante, muito importante para nós, podermos estar repassando para vocês, né? Como aconteceu em Roma, demos um recado, né, para o mundo. Porque se não for dessa forma, tudo isso, essa beleza, ela vai desaparecer. E uma selva, ela não vive sem a outra. Ou seja, a nossa selva amazônica, verde, ela depende da selva de pedra. E a selva de pedra depende da selva verde. Então, é uma coisa que está interligado. Temos que se unir e só juntos, dar as mãos, nós com certeza vamos conseguir. Essa é a esperança que nós, povos indígenas do Brasil, ainda temos. Bueno, pues que espera efectivamente que se vayan juntando gotitas de agua para hacer un río y que ese río pueda derribar todas las barreras. Y que la floresta verde no vive sin la floresta de piedra. A floresta de piedra son as cidades, ¿no? O sea, no puede vivir
las ciudades no pueden vivir sin la floresta, de la misma forma, claro que también la floresta también en parte también depende de las ciudades también, ¿no? Una no puede vivir sin la otra. Entonces, que tenemos que caminar juntos, darnos las manos y preservar esta belleza que es la selva amazónica. Neste ano, que é o primeiro ano dele, que já parece 10 anos, mas... então, o que aumentou muito mesmo é o desmatamento e queimadas, não é? Tanto que um presidente de um instituto de pesquisa sério, assim, reconhecido internacionalmente, em julho, publicou os dados satelilares, não, sobre o desmatamento. Era um aumento, não sei, do 100%, mas sim, uma grande porcentagem de aumento de desmatamento. Aí o Bolsonaro o que fez? Sacou este homem, mandou embora, porque sendo um instituto federal, então depende do presidente, não é? E mandou embora, mandou para casa. Por quê? Porque falou, tornou públicos esses dados sem passar primeiro para o governo. Então, eles queriam que esses dados primeiro fossem dados para o governo, aí depois o governo dizia o que se podia... A censura. Então, depois colocou lá um cara que não sabe nada, praticamente, a respeito da pesquisa científica. Isso que ela habla que Carrefour custeou a campanha, não foi só Carrefour, muitas grandes empresas, sim, tanto brasileiras quanto internacionais, custearam exatamente por causa que são donos do capital, do capitalismo. Então, o que está mandando atualmente em Brasil é o capitalismo, na verdade, entende? Por isso, aí diz assim, a população do Brasil é grande e por que votou no Bolsonaro? Por causa disso, muitas coisas erradas foram feitas, não? Custearam muito essa campanha, por isso Bolsonaro não ganhou porque o povo queria, mas ganhou porque muita gente, infelizmente as pessoas que não têm uma consciência crítica, uma consciência política, se deixam levar, entende? E também muito fake news, essas coisas que saíam muito. E Bolsonaro fazia muito medo da população pequena, entende? Dizendo que ia acabar com todas as pessoas que vivem usando droga, que vivem passando droga. Então, em Brasil, infelizmente, as favelas estão cheias disso e as madres, não? As pessoas que não tinham uma consciência crítica se deixaram levar também pelo medo. São muitas coisas que isso Bolsonaro ganhar, entende? Pero no solamente es en Brasil donde hay Bolsonaro, sino en otros países también de la Amazonía que hacen lo mismo que ellos. Sim. Equador está passando por uma situação muito difícil. Venezuela, Chile que não está, né? Que já da Centro-América também, Bolívia. Então, há um problema seríssimo na Amazônia toda. Então, é um pouco disso, essa é a realidade do nosso país. Não só a Amazônia, mas todo o Brasil passa pelo esse sufoco. Hoje a gente está no laço, que esse laço está apertando. Então, hoje, pedir apoio aqui à Europa, que possam nos ajudar a defender e lutar pela vida. Outro problema é os povos livres, que vocês viram na foto. Esses é os povos que eles, que nem falou, eles decidiram viver livre na floresta
por não quererem mais ter o contato, por ele ter medo de ser exterminado de una vez por todas. Bueno, pues que esta es la realidad no solamente de la Amazonia, pero de muchos más lugares. Entonces, que ellos piden ayuda a Europa para poderlo solucionar. Y que otro problema también es el de los pueblos libres. Estos pueblos que han decidido huir del contacto con la civilización y bueno, pues que han decidido eso para evitar seguir sufriendo los acosos y las muertes que han padecido anteriormente. Entiendo que ellos se aíslan, pero como que cada vez les van reduciendo en sus casos. Sí, claro. Ele falou também, esqueci de traduzir, que ellos están, en un lazo, y que ese lazo cada vez sea eso. Y efectivamente, cada vez, porque sobre todo les van empujando, cada vez van teniendo menos terreno, claro. Alguien más había levantado la mano, me parece, ¿no? No, bien. E muito obrigado pela atenção e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui me expressando mais uma vez, compartilhando e com certeza, pessoal, vamos dar mão, vamos juntos, vamos defender a nossa casa comum. En una escuela o se han enseñado los misioneros cómo. Não aprendeu português, você foi na tua escola, você foi na tua... Sim. Eu aprendi o português porque teve um período no meu estado brasileiro que não se podia falar a língua materna. A gente tinha que negar a parte indígena para não ser mortos. Então, se na convivência eu não fui para a escola, eu convivendo com as pessoas, não falo bem o português, eu não me considero bem, falar bem o português, eu falo do meu jeito, do jeito que eu aprendi, do modo de estar ouvindo. Então, por isso, muitos povos indígenas falam português, não a sua língua materna. Mas depois que tivemos o conhecimento, através da equipe itinerante do CIMI, sobre as questões dos direitos, aí sim, nós voltamos a manter, mas tem muitos povos que não falam a sua língua, falam português, que foram obrigados. Que él ha aprendido a hablar portugués en contacto con otras personas, porque ha habido un periodo en Brasil en el que no podían hablar su lengua. Que como no tenían conocimiento de muchos derechos, hasta que no han tenido contacto con el CIMI, que es el Consejo Indigenista Misionero, y con el equipo itinerante, pues no han podido, no sabían que podían hablar. Entonces, cuando ya han tenido contacto, cuando ya han tenido conocimiento de esos derechos, han vuelto a hablar su lengua. Pero no solamente, no ha sido solamente con el pueblo apurina, con otros pueblos ha pasado lo mismo. No podían hablar, tenían perigo de morte, ¿no? Tenían que hablar en portugués, corría peligro su vida si hablaban en el otro idioma. Cuando han sabido que podían, entonces han retomado su idioma. Y otra pregunta, ¿qué significa esa corona que lleva en la cabeza? ¿Qué significa? Para nós, povo apurinã, significa que é a minha identificação como líder de um povo, ser tuxaua, ou seja, existe duas versões, ou tuxaua ou cacique, mas é a mesma coisa, é a mesma autonomia. Se entiende, ¿no? Es una distinción de los líderes. Él es un líder indígena, además un líder escolhido pelo povo, ¿no?
es un líder escogido por su pueblo. Sí, votado pelo seu povo, non? Sí, efectivamente, es un líder elegido por su pueblo. Decías que las pinturas eran en función, tenían sus significados. Y no solamente veis danzas en función tenéis danzas, bailes, en función de lo que estáis sintiendo, viviendo. Sim, sim. É o que nem eu falei no começo, né? O kiniri, né? A gente usa para fazer os nossos kiniri. Vocês aqui é festa, né? Baile, não sei como falo, mas para nós é kiniri. Então, a gente também usa essa pintura, né? Sim, sim, para cada ocasião. Sim, sim. Então, muito obrigado mais uma vez e Eren Pitikai. Eren Pitikai. Obrigado. Eso se ha entendido. Entonces está muy buena la charla, ¿no? Este diálogo, pero el tiempo está cortito, ¿no? Acabó. Y para decir que también es una forma de resistir en las danzas, porque cuando están muy sofocados, ellos promueven las danzas, los rituales, que es para poder sobrevivir, ¿entiende? Para no perder la alegría, para no perder la esperanza, ¿entiende? O baile, la dança, poderíamos, até pensamos de trazer um baile indígena, pero o tempo não tem mais, né? Mas é assim. Sim, então nós vamos passar um vídeo pequenito que também habla um pouco de nossa missão, porque esta missão nós só hacemos também porque temos a ajuda de vocês, tá? Assim como a Europa, né, contribui para o desmatamento, mas tem muita gente boa que nos ajuda. Ajuda o CIMI, ajuda nós como equipe itinerante a sermos missionários e chegar às comunidades, como disse Chaga. Porque a Amazônia é muito grande, né? Dependemos de barco, de gasolina, para chegar às comunidades. Então, aqui está a Entre Cultura, a gente agradece muito, porque nós já temos bastante ajuda de Entre Culturas, de Caritas Espanholas e outras entidades também, né, outras ONGs que também ajudam. Há muita gente boa. Então, vamos passar um pequeno vídeo para vocês verem um pouquinho de nossas andanças por la Amazônia, por outras regiões também.